Estamos já no último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado porque você continua aí ligadinho, aprendendo da palavra, entendendo como é importante nós crescermos o conhecimento da palavra de Deus através da história dos apóstolos Pedro e João, que falam até hoje, através dos seus atos, da intrepidez com que pregaram o Evangelho. Pastor Gilson, eu ouvi que no final do bloco passado, você queria fazer um comentário, mas eu estava com o tempo em cima, sobre esse momento dos apóstolos falarem com intrepidez e sem medo de serem mal interpretados, né? Por favor. É que nós falávamos sobre a simplicidade dos apóstolos, né? Pedro e João, e ainda assim pregando com tanta fluência. Eu me lembrei de palavras de John Wesley, grande pregador. Certa vez ele disse assim: "Dei-me 100 de homens que não temam nada a não ser o pecado, e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Eu não me importo", ele disse, "se eles forem clérigos ou leigos. Homens assim destruirão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra." É uma declaração forte, né? Precisam ser homens assim, que não tenham medo de nada a não ser do pecado e não desejem nada além de Deus. Wesley disse: apenas com 100 homens nós vamos sacudir o mundo. Agora, dentro dessa visão, a igreja primitiva tinha homens poderosos, como acabamos de ver aqui, pessoas comprometidas, mas alguns estavam infiltrados no meio e manifestaram não ter o mesmo poder, a mesma fé, tentando levar até vantagem pessoal. E aí o nosso manual de estudos fala sobre a história de Ananias e Safira, que é uma história triste do começo da igreja cristã, mas Deus agiu poderosamente, radicalmente nessa história. Pastor Edson, o pastor Gilson falou no começo do programa que não era obrigação de nenhum converso ao cristianismo vender as suas propriedades e depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não era obrigação. Por que, então, que Ananias e Safira foram condenados? Por talvez 3 motivos específicos. Em primeiro lugar, porque eles tinham prometido dar tudo. E eles, quando consideraram e descobriram que a venda de sua propriedade era muita, eles resolveram em comum acordo, ou seja, intencionalmente, reter uma parte que eles evitariam entregar conforme era seu pedido, sua promessa original. Então eles achavam que ninguém ia perceber isso, mas ninguém consegue mentir a Deus. Em segundo lugar, eles foram intencionalmente, eles não tiveram assim, não foi um engano deles, eles foram intencionais em reter o que não deviam reter. E nesse tempo, realmente, a igreja estava em um início e precisava de todo aquele que fielmente dava ao Senhor voluntariamente. E isso foi grave para os olhos de Deus. E em terceiro lugar, naquele tempo, Deus queria mostrar a importância de ser verdadeiro, honesto e evitar qualquer tipo de engano. Porque se isso fosse aceito por Deus e pelos apóstolos, poderia destruir todo o movimento da igreja cristã, que estava recém começando, né? E aqui nós temos uma evidência muito clara que Deus realmente não brinca com o pecado. Pecado não é um assunto liviano, ou um assunto leve. Nós temos que considerar, às vezes, não, isso é um pecado pequeno, não foi apenas um assunto. Para Deus, pecado é pecado. Especialmente em um momento crítico como esse, era necessário ser fiel e íntegro com Deus. Eu acho que nós estamos vivendo nos tempos do fim. Nós não podemos brincar de ser fiéis parcialmente com Deus. Exatamente. Ou a fazer conta de que Deus, a igreja não vê, mas Deus está vendo. É hoje o tempo de ser fiéis, íntegros, verazes e verdadeiros. Exatamente. E aí, pastor Gilson, penso que a questão da mentira, de ter prometido e não terem cumprido, a mentira é uma coisa que Deus desaprova e está entre as desaprovações de Deus ao dizer sobre aqueles que não estarão
no céu e na vida eterna. Estão lá os mentirosos. Esse é um assunto bastante delicado e que talvez nós, como seres humanos, estejamos envolvidos com ele e precisamos ter arrependimento, um constrangimento pelo pecado, uma mudança de vida, para não sermos contados com aqueles que não estarão na vida eterna, né? A verdade é que a gente tem uma luta a ser travada a cada dia, não é? Contra a desonestidade, contra a hipocrisia, a falsidade, fingimento. Porque Deus espera que sua igreja, que nós, seus filhos, sejamos pessoas íntegras, corretas, honestas em todos os aspectos de nossa vida. Só que isso vai de encontro à nossa natureza, porque a gente tem uma natureza pervertida, né, depravada. E até de encontro ao mundo que a gente está vivendo. Sim, o contexto, não só o fator interno, né, nosso estímulo interno, que já é para o mal, mas tem, como você disse, o fator externo que todo o tempo coopera nesse sentido. A gente é influenciado para o mal, né, todo o tempo, nesse contexto aí de desonestidade, de falsidade, de hipocrisia. Esse fato aqui me faz pensar de que muito mais do que nossas ações, Deus conhece nossas motivações, né? São nossos motivos que estão por trás das nossas ações, né? Sim. Uma vez eu vi um pensamento que diz assim: os homens se envergonhariam dos seus melhores atos se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Quantas vezes os atos são bonitos, mas os motivos não são, né? Os atos são dignos de elogio, mas lá no íntimo as motivações, os motivos são impuros, são egoístas, né? Agora, a morte de Ananias e Safira foi meio que assim um fato meio que forte, meio que espetacular, na frente de pessoas. Eles foram como que consumidos, pastor, é isso que a Bíblia revela? Eles foram como que consumidos na frente das pessoas. Como a gente pode entender isso? Esta é a forma circunstancial específica quando Deus deseja agir. Quando Deus, de repente, inicia um juízo específico, porque Ele quer ensinar lições para o futuro. A igreja estava começando e não podiam cometer erros desta natureza, porque isso ocasionaria terríveis estragos para os passos seguintes que a igreja teria que dar. Por isso é que Deus foi assim. Agora, Deus agiu assim. Não é que nós devemos agir assim, nós devemos seguir os passos de Deus, mas a justiça é divina, não é humana. A justiça aqui é a justiça de Deus. E creio que nós devemos ser extremamente claros, nos posicionar com a veracidade contra o erro. Agora, pastor... Sim. Pois não, termine o seu pensamento. Mas o juízo é de Deus. Eu fico pensando o seguinte: que misericordioso é esse Deus? Que se Deus fosse agir assim através dos séculos depois desse fato, e até os nossos dias, muitos, quem sabe de nós todos, muitos não existiríamos mais, porque Deus não compactua com esse tipo de coisa, né? Agora, a gente não pode se iludir. Ainda que Deus não esteja agindo assim ao longo dos séculos... Ele continua reprovando... Exatamente. E, do mesmo jeito que Ananias e Safira foram consumidos pelo Senhor, todos os que permanecerem na hipocrisia, no fingimento, na falsidade, que não se arrependerem verdadeiramente, a Bíblia diz que eles também serão consumidos. Exatamente. Né? Eles também serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus anjos, e serão aniquilados, serão destruídos. Então a gente não pode se iludir. O mesmo Deus que aborreceu o pecado no primeiro século, ele continua em pleno século XXI aborrecendo o pecado, e um dia Deus fará uma obra de limpeza completa. Exatamente. Como está profetizado, não vai existir mais nem raiz nem ramo do pecado. É isso aí. Haverá o tempo em que Deus se manifestará. Ele se manifesta hoje também, em muitos momentos, mas a sua misericórdia é maravilhosa, buscando que todos se arrependam, que encontrem o caminho da salvação, que encontrem o perdão, encontrem vida eterna. Mas chegará o dia em que aqueles que não fizerem isso pagarão pelos seus erros, com certeza, e será uma ação espetacular também da parte de Deus. Diante de tudo isso, o nosso manual de estudos fala que chegou na vida dos nossos apóstolos,
de novo uma segunda prisão. Eles já foram aprisionados antes, após o milagre do coxo, e agora vem uma segunda prisão. Qual é o contexto, pastor Edson Schoch, dessa segunda prisão dos apóstolos? Bom, o verso número 17, capítulo 5, diz que levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de enveja. Começaram a ter enveja. Acho que aqui havia uma grande controvérsia, não apenas doutrinal. Aqui não está o tema quem tinha razão ou não. Parece que agora sim a enveja era porque eles faziam milagres, porque eles estão sendo seguidos. E então agora isto vai ocasionar muita enveja também nos tempos do fim, porque é que Deus abençoa umas pessoas de uma forma extraordinária, porque nossos atos que vão insultar o mundo não são nossos atos de dizer as verdades como devemos dizer. Não, é nossa bondade que vai ser contraditória à maldade. O bem contraditório ao mal. E isso vai ocasionar naturalmente persecução. E isso é o que passa sempre. Cada vez que nós nos aproximamos mais de Jesus, se a igreja estivesse bem próxima de Jesus e refletiria o caráter de Jesus, sem dúvida, isso levanta oposição e persecução também. E aqui de novo, a intrepidez dos apóstolos, pastor Gilson, que é muito parecida com a reação que tiveram antes. Eles não afinaram, não, eles enfrentaram o problema, eles repreenderam o povo, falaram dos juízos de Deus. É muita determinação para uma pessoa só, né? Eles conheciam realmente o Deus verdadeiro. Aqui no capítulo 5, verso 28, eles dizem assim para os apóstolos: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina. E aí, no verso 29... Isso os líderes religiosos falaram para eles. Falaram para Pedro e João, né? E agora no verso 29 diz assim: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, olha, não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem ameaçar o quanto quiserem ameaçar. Nós estamos aqui sob ordem divina. Para nós, o importante é obedecer a Deus e não aos homens. Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, e que você mencionou, pastor Lanza, é que quanto mais a verdade era pregada e se evidenciava de que, de fato, o poder de Deus agia através dos apóstolos, não só pelos ensinos que eram coerentes, mas pelos milagres operados, quanto mais isso acontecia, mais os líderes religiosos se fechavam. Não todos, mas a maioria. Eles se fechavam e endureciam o coração. Isso me faz lembrar de que a verdade, quando não salva, condena. Quando não santifica, endurece. Né? O propósito da verdade é sempre salvar, mas depende da sua reação diante dela. Aquela que vem para a sua salvação, quando você a recebe, o propósito se cumpre. Mas quando você a rejeita, então, em vez de salvar, condena. Em vez de santificar, endurece ainda mais. Tudo depende da reação da gente diante da verdade. Essa intrepidez, essa coragem, essa determinação, nós cristãos hoje precisamos ter cada vez mais, né, pastor Edson? Às vezes eu olho para as nossas comunidades cristãs, de diferentes placas de igreja. Eu sei que nós estamos falando aqui para cristãos de diferentes igrejas nesse momento. Está faltando essa intrepidez, essa coragem, essa determinação de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, não é, pastor? Eu gosto muito este verso que está no verso 41, né? Que diz: eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que se podem regozijar por ter sido considerados talvez pessoas ruins em nome de Jesus? Receberam chicotadas, chibatadas. Eles foram, no verso 40 diz que eles foram açoitados, né? E aí depois eles saem felizes.
Eles se sentiram dignos de apanharem pelo nome do Senhor Jesus. Claro, porque nenhum ser humano gosta de ser castigado, insultado, humilhado, perseguido. Nós, naturalmente, não queremos ser perseguidos, humilhados, mas só por um só motivo, Deus permite que talvez nós possamos passar por isso. É por causa de uma causa maior, que não é uma doutrina, é uma pessoa, Jesus. Exato. E aí ele usa a palavra. Se por Jesus eu tenho que fazer isso, Exatamente. eu vou fazer. Por quê? Porque o que está depois, o que vai além daquela decisão, é muito maior daquele pequeno sofrimento que eu posso ter. Exato. Não tem comparação, uma coisa pequena com a eternidade de gozo que Deus nos está oferecendo. Exatamente. Por isso, creio que nesse momento nós temos que refletir um pouquinho mais sobre nossas eleições, sobre o que nós comemos, o que nós falamos, o que nós pensamos. Em tudo isso, Jesus tem que ser o centro. É verdade. Agora, eles só não foram mortos naquele dia por causa de Gamaliel. Eu tenho 1 minuto só para fechar o programa. O que vocês podem falar rapidamente aqui sobre Gamaliel, a atitude de Gamaliel que salvou a vida de Pedro e João ali? Isso é uma esperança para a gente, porque mostra que mesmo que a maioria dos líderes resistia à pregação e o evangelho não estava alcançando o seu propósito de salvar, de santificar, mas o coração de Gamaliel estava sendo enternecido por essas mensagens, né? Tanto é que ele entra com um conselho extremamente sábio que ajuda os apóstolos naquele momento. E ele disse, olha, se essa obra é de homens, vai acabar, mas se é de Deus, vai perseverar, não tem como vocês conseguirem detê-la. Exatamente. E esse pensamento colocado com muita sensatez e sabedoria, de fato, nesse momento, foi usado por Deus para proteger os apóstolos. Amém por isso. O nosso tempo acabou, meus amigos. Infelizmente, precisamos terminar o programa de hoje, mas que o conselho de Gamaliel seja sempre para nós também e a intrepidez dos apóstolos também a nossa. Obrigado pela participação, pastor Edson, pastor Gilson, e pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.